Olá, você está bem? Quer ler a Bíblia diariamente? Então conte comigo. A nossa leitura de hoje vai de Isaías capítulo 15 ao capítulo 19. Então vamos orar? Meu Pai do céu, obrigado pelo privilégio de ler a Bíblia. Entendemos que com ela o Senhor está nos alimentando com o pão da vida. Agradecemos-te também pela água da vida em nome de Jesus. Amém. Estamos lendo a Bíblia dentro de um planejamento que nos levará a ler a Bíblia todinha em um ano. Então vamos lá, Isaías capítulo 15, peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, e aos lugares altos a chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e toda barba será rapada. Cingiram-se de panos e saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim és bom como Elcale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Leite, porque no caminho de Oronaí levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até ao monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Armon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores serão consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir Haresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, e os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum.
Já o pisador não pisará a uva nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais quais os anos de assalariado, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como o sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á e fugirão para longe. E serão afugentadas como a pragna dos montes diante do vento, e como a bola diante do rufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios junto de juncos sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito, e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos, e tirará os ramos, e os cortará. Eles serão deixados
juntos às aves dos montes e aos animais da terra. E sobre eles veranearão as aves e rapinas, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo terá um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esversará dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregaria aos egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão e serão arrancados, não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os princípios de Zoar. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, Faraó direis? Sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados serão os príncipes de Nofe. E eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado, quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer no Egito,
e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amanhã estaremos juntos de novo, lendo a Bíblia de novo. E não se esqueça, o Espírito e a noiva dizem: Vem, e quem tem sede, venha, e beba de graça da água da vida. Vamos orar? Meu Pai, obrigado pela leitura bíblica, e entendemos que ela é como a água que jorra para a vida eterna. Acompanha-nos nas atividades do dia, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de dar um likezinho aí, se inscrever no canal para que o YouTube possa mostrar os vídeos da Bíblia para muita gente. Um grande abraço, fique com Deus.